Oi, meu nome é Lica, eu sou tatuadora há 18 anos, desde 2008. Aprendi a tatuar no Japão. Eu sempre gostei de desenhar, desde sempre. Na escola eu desenhava muito, porque eu peguei uma época que não tinha computador, impressora, então trabalho de escola, feira de ciências, praticamente o pessoal do colégio ali, todo mundo me conhecia e vinha pedir para mim fazer os desenhos e eu sempre gostei. Aí depois eu mudei pro Japão. Quando eu fui pro Japão, eu não contava para ninguém que eu desenhava. Porque aqui no Brasil, como todo mundo sabia que eu desenhava, acabava que eu não tinha um único desenho meu, porque as pessoas pediam e eu não sabia falar não. Então, quando eu fui pro Japão, eu fiquei bem em silêncio, não contava para ninguém. Eu fazia os meus desenhos, mas guardava para mim. E confesso que eu tenho vontade de ficar também com todas as tatuagens que eu faço. Eu faço assim, nossa, eu gosto muito de fazer e eu faço como se fosse para mim. E dá vontade de ficar mesmo, igual os meus desenhos que eu dei, vários. Então eu desenhava retrato e quando eu comecei a tatuar, até que não foi tão difícil por essa questão de já saber desenhar. Então uma dica que eu dou pra vocês, assim, que eu falo que é 50% de ser um bom tatuador, é saber desenhar. E não é nem saber criar, né? Criar já é totalmente diferente. É copiar mesmo, porque o cliente vai chegar com um desenho, você vai lá, dá uma melhorada, e na hora de passar para a pele, você tem que estar copiando. Então, acho que o mais importante é ser um bom desenhista. Eu, nessa minha carreira, eu falo assim que eu já fiz muita cobertura e a maioria das vezes da cobertura não é porque não soube aplicar, é porque não soube desenhar. Às vezes começa bem o desenho e aí desanda, porque é aquela hora que o decalque apaga. Às vezes, por mais cuidado que você tenha para não apagar o decalque, o cliente está nervoso, começa a suar, mesmo que o ar fique na cara da pessoa, é um suor de nervosismo e aquele suor acaba arrancando o decalque. Então é muito importante saber desenhar. E outra, depois que o decalque apagou e você começou o desenho, mesmo que você quiser tentar colar lá certinho, não dá certo, tá? Existe hoje decalque que você faz uma folha transparente. Daí, quando eu vi essa novidade, eu falei, nossa, vai dar certo, né? Porque daí vai estar transparente a folha, você vai pegar e vai colar certinho lá onde apagou. Só que não, gente, eu já testei esse decalque e ele tem uma coisa que eu não gostei. E eu não sei porque ninguém tá falando isso. Talvez por isso que ele não pegou, você quase não vê o pessoal usando. Que é o que? Ele borra. Por ele ser num plástico, na hora que entra em contato com o produto que a gente usa, né, para poder colar, a hora que ele entra em contato e ele, por ser um plástico, ele não tem para onde ir aquela umidade, ele dá uma borrada. Então não funciona. Eu já usei assim só para ver a primeira vez, fiz em mim mesmo para ver se decalcava legal. Porque às vezes você vai fazer uma cobertura e se você faz um norte já ali no decalque, vai colar na pele, fica mais fácil. Falei, nossa, vai ser bom para cobertura, né? Para você pegar e encaixar lá certinho. Aí eu fiz um teste em mim e não gostei, gente. E o ar pode estar em cima, o meu fica ali. Eu não vou mexer aí porque foi mega difícil conseguir deixar esse celular nessa posição. Mas o meu ar fica bem aqui em cima da maca. Então, tipo, o vento fica... E eu sou muito friorenta. Só que na hora que eu tô tatuando me dá muita adrenalina e eu também fico com calor. Eu achei que com o passar dos anos isso ia sumir. Só que não, já faz 18 anos e toda vez que eu vou começar uma tatu, me dá essa adrenalina e eu fico com calor. Então, se eu fico com calor fazendo isso há 18 anos, você imagina o cliente. Então, tem essa descarga de adrenalina, soa muito e acaba perdendo decalque. Então, uma dica que eu deixo hoje é treina, gente. Treina, desenho, principalmente. Você tem que estar voando no desenho para você conseguir fazer uma boa tatuagem. E eu gravei um videozinho de uma tatuagem, eu vou soltar aqui para vocês e eu vou tentar
falar o máximo ali delas, dando a dica, que agulha que eu usei, que velocidade que estava a máquina. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, assim me incentiva a continuar gravando e dando mais dica para vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu meio que já nem sei mais o que falar. Então vocês falam aí o que vocês gostariam de saber, que eu falasse, que eu desse a dica. Vamos, gente, conversa comigo, tá bom? Bom, aqui eu já tinha feito a limpeza da pele, né? Se tiver pelo, vocês tiram com Presto Barba mesmo, passo o produto, coloco o decalque, espero uns minutinhos antes de começar a tatuar, né? Aí passa a vaselina sólida. Eu tô usando uma agulha 3RL, que é uma das mais finas de traço, né? Existe a 1RL, mas raramente a gente vai usar. Às vezes tem desenho que precisa mesmo e dá pra usar. Acho que ali no vídeo dá pra ver, né, que tá feito ali, na parte ali perto do tornozelo. Essa parte, ela é bem sensível, não só de dor, mas quanto de reflexo. Não sei se ela chega a estimular alguns nervos, eu acho que é isso que acontece mesmo, que se o cliente não ficar prestando atenção, ele acaba mexendo o pé, e é uns movimentos muito rápido, então é uma área bem difícil de tatuar por causa disso. Mesmo que o cliente não quer mexer, e nem é mexida por causa de dor, mexe por causa desses espasmos que dá, uns movimentos involuntários. Então é bem complicado tatuar essa parte. Aí tem que ser feito bem devagar mesmo, tem que tirar toda hora, tem hora que você tem que parar de estar fazendo um traço comprido, você tem que fazer o traço em várias partes. Aí vocês viram ali que na hora de secar eu não esfrego, na hora de limpar, né, tirar o excesso da tinta, principalmente nesse começo, vocês nunca esfrega. É bom sempre só apertar. Vai apertando o papel toalha e aí conforme o papel vai ficando encharcado, vocês dobram ele em outras partes, porque assim, quanto mais vocês usam o mesmo papel, mais macio ele fica. Para o cliente é melhor do que toda hora você jogar fora e pegar um papel novo. E nessa hora também o que eu faço bastante? Eu aproveito para conversar. Você vai conversando com o cliente, a pessoa vai distraindo e passa a sentir menos dor. Você fica naquele silêncio absoluto, o único foco do cliente é prestar atenção na dor. Então eu acho que acaba doendo mais, a pessoa se mexe mais, fica mais incômodo. Fora que eu adoro conversar, então acabo conhecendo um pouco da história da pessoa e eu acho que isso é uma das coisas que mais vale a pena fazer a tatuagem. Outra coisa que vocês podem observar é que essa parte ali do tornozelo, ela já é naturalmente bem esticadinha. Então, é uma parte que você precisa ficar esticando. Só que mesmo assim, você pode ver que minha mão fica o tempo todo ali, porque já é costume, né? A mão esquerda sempre fica ali esticando. Quando faz na costela, no pescoço, que são partes onde tem mais flexibilidade, você usa muito essa mão ali esticando. Tanto que, na minha opinião, a mão esquerda, ela trabalha mais do que a direita. Porque a direita só tem o peso ali da maquininha, né? E eu já gosto de usar essas máquinas o mais leve possível, por isso que eu não trabalho com a pen, a bateria. Eu acho que fica muito pesada essa bateria ali. Por mais que tenha umas baterias pequenininhas, mas aí você tem que ficar o tempo todo trocando, tem que ter várias baterias ali para conseguir fazer todo o serviço. Então eu prefiro trabalhar com fio.
Aí quando vocês terminarem de fazer todo o traço, aí agora sim vocês vão passar um sabãozinho para limpar, né, o excesso da tinta que ficou por cima. E a partir de agora, quando você limpar com o papelzinho, você pode estar esfregando, porque o decalque já foi passado todo por cima. E essa limpeza mais profunda agora já é para tirar o excesso da tinta e o próprio decalque. Agora não é mais ficar só apertando mesmo. Aí eu vou deixar algumas partes dela um pouco mais grossa da linha, né, da tatuagem. E refazer também algum traço, qualquer coisa que às vezes não encostou, que às vezes na dúvida, quando eu tô fazendo um traço e sai aquele excesso de tinta, e eu não sei se não dá para ver o risco direito por baixo, na dúvida eu paro antes. E aí agora depois dessa limpeza que eu venho fazendo as ligações dos pontinhos que ficou faltando, né, no caso. Às vezes não, às vezes dá pra fazer certinho ali sem precisar ficar religando, mas essa daqui ela vai ter alguns traços que são mais grossos, então eu faço com a mesma agulha 3RL. Se fosse muito mais grosso ou uma quantidade de traço maior, aí eu trocaria por uma outra agulha, talvez uma 7, às vezes até uma 9 RL para tá fazendo esses traços mais grossos, mas essa daqui como era pouco, então não compensava trocar a agulha. E aí para pintar também não precisa trocar de agulha, porque vai ser pintado somente aqueles 3 corações e são muito pequenos, então não compensa. Mas tem que abaixar a amperagem. Eu tracei a tatu toda com 9 volts e aí na hora de pintar eu abaixei para 5, tá? Então na hora de fazer sombreado, pintura, você já tem que mudar essa parte, tá? E como essa parte de baixo é bem esticadinha, você também não precisa trabalhar com a máquina esganando, porque ali pega tinta muito mais fácil do que na costela. E é isso aí, gente. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E se tiver alguma pergunta, faz aí que depois eu respondo.